Contrato para o social media é um dos pontos fundamentais para quem faz a prestação de serviço. Então, esse é o documento que vai te dar mais segurança para os dois lados da mesa, né? Porque é uma forma oficial de você e do seu cliente estarem resguardados das obrigações de cada um. Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês é que não adianta tentar fugir. Para fazer um atendimento realmente profissional, é preciso estar atento às questões burocráticas. Então, um contrato é sempre a melhor forma de eliminar riscos. Quando não existe um contrato entre as partes, entre você e o cliente, né, ele pode se aproveitar disso e deixar de cumprir com o combinado. Então, só a existência de um documento expressando o serviço que vai ser prestado vai assegurar o seu pagamento. E também vai acabar passando uma imagem mais profissional e comprometida da tua parte, né? Ter tudo documentado também vai evitar futuros problemas, como possíveis confusões nas datas de entrega, por exemplo. E é nele que você vai poder inserir as cláusulas que vão defender o seu processo de trabalho, seus prazos de entrega, quantidade de pedidos, de ajustes por posts e por aí vai. A segunda dica que eu quero te dar é sobre o que precisa ter no contrato. Então vamos lá, vamos por partes. Os objetivos de um bom contrato do social media são, primeiro que é alinhar expectativas, né, entre você e o seu cliente. O 2 é resguardar os seus direitos e os direitos dos clientes. E 3, documentar o escopo do trabalho. Então, o seu contrato ele precisa conter as informações que prezam por esses 3 objetivos principais. O gerenciamento de redes sociais é um serviço amplo, então por isso que a primeira cláusula do contrato ela deve descrever o tipo de serviço que vai ser prestado. Aí você precisa especificar, né, por exemplo, quais são as redes sociais que vão ser trabalhadas. O contrato ele deve também discriminar quais são os tipos de posts que vão ser desenvolvidos para cada rede social e com que frequência, porque a gente tem vídeo, a gente tem carrossel, tem reels. Então é importante você determinar. E aí você também precisa incluir informações sobre o monitoramento, o saque, as respostas, né, para os usuários, envio de relatório e a periodicidade. As obrigações do contratante e do contratado, elas devem ser explicadas de uma forma simples para que não tenha dúvida e nem duplo entendimento. O contrato ele tem sempre a obrigação de prestar o serviço de gerenciamento das redes sociais que foram citadas, e isso envolve as tarefas especificadas na cláusula do tipo de serviço que foi prestado. Então você deve incluir e deixar claro quais são as informações e quais são os elementos necessários para a construção das peças de comunicação, os prazos de envio, porque tem cliente que não envia e você fica literalmente na mão, ou que não aprova o seu conteúdo e daí o post não vai para o ar. A terceira dica é sobre os prazos. A duração do contrato ela deve descrever o tempo de vigência das atividades de social media, esclarecendo sempre a data de início do trabalho e a data de vencimento do contrato. Essa duração ela vai ser definida junto com o cliente. Por exemplo, um contrato de 6 meses, ou anual, ou para um único mês, ou para uma campanha específica. Então, é você quem vai determinar esse tempo com o cliente. Também é importante você apresentar nessa cláusula os prazos de criação, de pedido de alteração e entrega das postagens. A quarta dica que eu quero deixar para vocês são as condições do investimento. É importante para todo mundo estar resguardado também, né, de mal entendimento, e essa cláusula ela serve para isso. Ela precisa ser bastante clara. Especifique o valor que vai ser cobrado, como que vai ser o pagamento, se vai ser por boleto bancário, depósito em conta, cartão de crédito. Qual a data que o contratante tem que fazer esse pagamento? Nessa cláusula também você pode especificar os custos adicionais de postagens, por exemplo, se ele te pede alguma coisa extra, né? A quinta dica que eu quero deixar para vocês é sobre a rescisão. É importante sempre haver uma cláusula rescisória com regras específicas, e isso vai ser importante no caso de uma das partes querer interromper o contrato sem que haja comprovação de uma infração da outra parte. A cláusula ela deve constar um prazo de aviso prévio e uma multa, que pode ser um percentual referente ao tempo restante para o vencimento do contrato. E importante, não pode esquecer, tá? O contrato ele deve ter um espaço para assinatura do contratante, contratado e testemunhas que vão assinar em vias iguais e que vai ficar em posse de ambos os lados, um para você e um para o seu cliente.
Para assinar, vocês podem usar o método tradicional, que é a assinatura no papel. Aí você vai lá, escaneia, manda uma cópia para o teu cliente, ou então usar o meio eletrônico. Tem um site que chama D4Sign ou D4Sign, que ele te disponibiliza 3 assinaturas mensais gratuitas. Então, não perde tempo e não tem desculpa para falar que não teve como assinar um contrato com o cliente.